Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão Global. Nós estamos aqui para falar dos últimos acontecimentos no Reino Unido, nos dois últimos dias, 15 e 16 de janeiro, referentes ao Brexit. Como eu já havia dito, nós voltaríamos a falar sobre isso. E no dia 15, portanto na última terça-feira, houve a votação do acordo, do plano construído pela primeira-ministra Theresa May, do Partido Conservador Britânico, ao Parlamento Britânico, naquilo que se refere ao acordo, ou seja, nos passos que seriam dados, nas garantias que seriam dados para o Reino Unido sair da União Europeia, ou seja, nos passos a passos, nos direitos e deveres que o Reino Unido haveria de ter a partir do acionamento da cláusula 50, portanto, se aprovado no Parlamento. O Parlamento tem 646 cadeiras, portanto, o Partido Conservador tem 320, e a primeira-ministra construiu, após a sua eleição em 2017, uma maioria junto com o partido DUP, que é o Partido Democrata e Unionista da Irlanda do Norte. Então ela tem essa coalizão, formando-se aí 328 deputados na Câmara dos Comuns, o que dá a ela maioria absoluta para governar. E a oposição, o restante das cadeiras. E aí entra o Partido Trabalhista, que é um partido de esquerda, e o Partido Escocês e alguns outros partidos menores. O importante destacar é que após apresentar esse acordo, o plano de saída do Reino Unido da União Europeia, houve uma derrota muito forte da primeira-ministra Theresa May. Ela perdeu essa votação do acordo com 432 votos contra o acordo e 202 votos a favor. Portanto, dentro do próprio partido, ela perdeu 118 votos, que foram somados junto com a oposição. Portanto, se somado os votos da derrota, são 230 votos pelo não acordo. E aí fica aqui a minha posição de que é um erro clássico da política britânica, o não acordo, a não aprovação do plano. É um erro estratégico da política britânica não aprovar o acordo construído pela primeira-ministra Theresa May. Tá? Existem duas possibilidades do que os britânicos chamam de soft Brexit, ou seja, deixar a União Europeia de forma suave, ou seja, soft Brexit, né? O Reino Unido sai de forma suave, e o hard Brexit, ou seja, deixar a União Europeia, ou o Reino Unido deixar a União Europeia da forma mais difícil, mais complicada, sem acordo algum. Com a perda da votação, existe uma coisa nos países de democracias avançadas, principalmente no parlamentarismo, que é o primeiro-ministro coloca o seu cargo à disposição. Portanto, se tem uma votação muito importante e eu perco dessa forma fragorosa, eu coloco em xeque a minha governabilidade. Então, prontamente, a primeira-ministra Theresa May chegou e disse que, como havia perdido, colocaria o seu cargo à disposição e pedia o voto, ela mesma pedia o voto de desconfiança, ou seja, se os parlamentares de partidos de oposição quisessem também pedir o voto de desconfiança a ela, que ficassem à vontade para que ela passasse por uma votação dentro do Congresso, portanto, britânico, para ver se os parlamentares davam-lhe o voto de confiança, ou seja, a senhora terá a condição de seguir governando o país ou não. Dessa forma, como ela deu essa brecha, o líder do partido da oposição, liderado pelo trabalhista Jeremy Corbyn, que é um canalha, é preciso destacar por que ele é um canalha. Porque o Jeremy Corbyn, ele nunca colocou a sua posição se ele era a favor ou contra o Brexit. Ele sempre foi um esquerdista, mas não há problema nisso. Ele sempre foi um esquerdista eurocético, ou seja, ele se juntava com algumas lideranças da direita eurocéticas contra a permanência do Reino Unido na União Europeia. A partir do momento que há uma votação e ganha o sair da União Europeia, ele simplesmente se cala, ele não apresenta planos,
ele sorri de forma maligna. Você percebe o Jeremy Corbyn na política britânica como uma forma obscura. Ele não tem plano, o Partido Trabalhista não coloca as suas ideias, ele apenas espera o poder cair no seu colo. No dia seguinte, portanto, dia 16, no dia de ontem, começou-se uma discussão pela permanência da Theresa May como a primeira-ministra. Dessa forma, ela conseguiu reverter votos e permanece como primeira-ministra. Ela obteve 325 votos para a permanência, nesse voto de desconfiança, contra 306 votos. Ela obteve os votos do Partido Conservador e também do DUP, Partido da Irlanda do Norte, da sua coalizão. A partir de agora, na próxima segunda-feira, ela apresenta um New Deal, ou seja, ela tem que apresentar um novo plano, um plano P, para que assim seja votado. E se não for votado, ela apresentar as demandas a Bruxelas, ou seja, a capital da União Europeia, né, onde são tomados o centro do poder da União Europeia na terça-feira. Portanto, há muito pouco a se fazer, ou seja, não foi ela que convocou o referendo, ela recebeu isso do David Cameron, que havia prometido isso em eleições, e concretizou-se o referendo, mas trabalhou pela permanência, mas acabou perdendo. E como ele perdeu, ele renunciou, sobrando a ela a responsabilidade de ser líder do Partido Conservador, de colocar uma direção em todo esse processo. A partir de agora, existem dois caminhos básicos. Ou você faz pelo soft Brexit, ou seja, deixar de forma suave, ou hard Brexit, ou seja, deixar de forma difícil, ou seja, chutar o pau da barraca. Nós não temos plano, nós não temos projetos, nós não temos metas, as instituições financeiras que se virem, os britânicos que moram na União Europeia que se virem, e os europeus que moram no Reino Unido que se virem. Não há acordo de livre comércio, não fica nada decidido. Se a nossa economia depende um pouco da União Europeia, a gente que se resolva, porque os parlamentares britânicos simplesmente não gostaram do plano, não acharam legal, mas também não disseram que seria bom, porque o importante é destacar que tanto os trabalhistas quanto parte dos conservadores que votaram contra o acordo da primeira-ministra Theresa May simplesmente calaram as suas boquinhas e não tem um projeto melhor a apresentar. E aí haveria, além dessas duas opções, do soft Brexit, do hard Brexit, três opções que se discute pela mídia britânica ou pela mídia mundial. Você convoca um novo plebiscito, mas convocar um novo plebiscito significa desrespeitar a votação que já foi feita. Não interessa se o resultado foi ruim ou se as pessoas descobriram que seria ruim só depois. Você não pode rebolar as instituições para trazer ao que eu quero. Ou seja, 35 milhões de pessoas foram às urnas votar. Se elas votaram errado, me desculpe, mas o azar é o delas. Ou seja, eu não posso ficar fazendo referendos de tempos em tempos para fazer o que as pessoas imaginam que possa ou que não possa ser. O resultado está dado, não tem mais o que se fazer. O que tem a se fazer é construir uma saída diplomática do Reino Unido para a União Europeia. Outra opção, convocar novas eleições, ou seja, destituir, dar um golpe na primeira-ministra. Mas a responsabilidade de tudo isso aí, ela tem a sua responsabilidade, mas não é total. Segundo ponto, ela havia passado por um voto de desconfiança no próprio Partido Conservador, portanto ela não pode ser desafiada durante um ano. Se o Partido Conservador ganha as eleições, ela retorna ao posto de primeira-ministra. Segundo ponto, nem os próprios britânicos querem os trabalhistas, porque o Jeremy Corbyn simplesmente não fala nada. E ninguém sabe o que pensa o Partido Trabalhista. Ele está totalmente rachado ao meio. Tem gente que defende sair, tem gente que defende ficar, tem gente que não defende simplesmente nada. O outro plano seria a Bruxelas, digamos assim, relaxar um pouco. Ou seja, dar mais concessões ao Reino Unido, portanto, a primeira-ministra, para que ela possa reorganizar os pontos. E aonde é que é os pontos? É a questão da Irlanda, a República da Irlanda com a Irlanda do Norte.
no acordo feito pela primeira-ministra Theresa May, não contemplava uma distinção se haveria uma barreira física ou não, e isso aí poderia trazer crises e de novo ira, né? Que foi um grupo terrorista que durante muitos anos aterrorizou o Reino Unido pelas disputas políticas de história, protestantes contra católicos, ou seja, há uma discussão aí. O projeto seria o mesmo estilo da Suécia, ou seja, a gente participa das áreas comerciais, mas a gente tem um melhor controle das fronteiras, isso aí não prejudicaria a Irlanda. De fato, seria quase que o mesmo plano que a Theresa May fez, ou seja, a gente sai, mas nem sai tanto assim. Ou seja, a gente participa de todos os acordos, ou seja, da zona aduaneira, do livre comércio, mas a gente não participa das decisões de Bruxelas. Portanto, a gente perde os assentos no Parlamento Europeu, que é de 73 cadeiras. Portanto, aí há outra crítica, ou seja, eu participo de todas as decisões da União Europeia, mas eu não participo, ou seja, eu respeito tudo que a União Europeia impõe para nós, mas a gente também não pode dar pitaco nenhum. Então, essa continua sendo a bateção de cabeça. Nas próximas horas, nos próximos dias, deve ser apresentado um novo plano. Nós vamos estar aqui para relatar quais são as decisões dos britânicos, o tão difícil pensamento britânico. É isso aí, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!